Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós vemos nesse diálogo algumas coisas que são caras à nossa reflexão no dia de hoje. Porque nós vemos Jesus primeiro dizendo: Vós deveis nascer do alto. O que significa nascer do alto? Nascer do alto significa abraçar uma vida nova. Porque nascer do alto significa que o fim último da nossa vida está no reino dos céus. Nascer do alto significa adentrar num caminho de seguimento rumo a esse reino celeste. Nascer do alto é essa mudança de vida para não viver segundo as leis humanas, mas segundo a lei divina, segundo os preceitos divinos. Por isso que Jesus Cristo ele nos faz essa exortação. E no Evangelho de hoje nós temos justamente essa menção e esses elementos essenciais desse nascer do alto, ou seja, dessa vida nova que nós precisamos aprender a abraçar e aderir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Por isso que a primeira coisa que Jesus Cristo fala depois de nascer do alto, ele vai falar do vento que sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E ele vai dizer: assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, nascer do alto significa ser movidos pelo Espírito Santo. Ser movidos por esse Espírito de Deus que dentro de nós, porque uma vez que nós aderimos àquilo que é o seguimento de Jesus Cristo e recebemos o sagrado batismo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E sendo templos do Espírito Santo, nós somos movidos por aquele que habita em nós. Por isso que nascer do alto também nos requer uma vida no Espírito. Essa vida no Espírito que vai nos conduzindo e nos motivando e cada vez mais nos fazendo perseverar através dos seus dons no caminho de seguimento a Jesus Cristo. E o Espírito Santo ele vai nos dando a graça de entender, vai nos dando a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a fortaleza interior, nos dá a capacidade de aconselhar e principalmente de adquirir um verdadeiro temor a Deus e uma piedade viva. Essa piedade que nos leva a uma atitude de adoração. Por isso que esse nascer do alto
significa ser movidos também pelo Espírito, porque somente aqueles que são movidos pelo Espírito que serão capazes de ascender ao reino dos céus. Por isso também que nós vemos outro elemento dentro do texto sagrado de hoje. Jesus ele vai ali chamar a atenção de Nicodemos, porque Jesus ele fala de coisas que aqueles homens não entendiam. Aqui também nós vemos, nascer do alto significa tocar e contemplar os mistérios de Deus. Porque aquele que nasceu do alto, aquele que é movido pelo Espírito Santo, aquele que é iniciado nesse segmento de Jesus Cristo, do Divino Mestre, esses gradativamente vão contemplando a verdade, contemplando os mistérios de Deus, para que assim possam verdadeiramente crescer na sua vida e possam perseverar nesse caminho. E por último, no final do Sagrado Evangelho, nós vemos também um outro ensinamento, onde Jesus Cristo ele vai falar daquilo que é o mistério da cruz, o mistério da exaltação, o mistério da redenção da humanidade. Porque uma vez que nós nascemos no alto, somos movidos pelo Espírito Santo, contemplamos os mistérios de Deus, isso já é sinal que nós já participamos do mistério da cruz de Cristo. Jesus ele vai dizer, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Veja que o nascer do alto também nos requer uma participação no mistério da cruz. Porque uma vez que nós abraçamos a cruz, nós começamos a ser como que uma haste que exalta, que eleva o Filho de Deus para que ele possa ser visto, para que ele possa ser contemplado. Como Moisés levantou a serpente de bronze numa haste no deserto, assim também o Filho de Deus, Jesus Cristo, é exaltado através da vida de cada cristão. E, naturalmente, todos aqueles que se abrem à fé em Jesus Cristo, todos aqueles que creem nele, nesses terão a vida eterna. Ou seja, uma vez que nós abraçamos a cruz para exaltar Cristo em nós, nós começamos a ter essa certeza do reino dos céus, do fim último da nossa vida. Porque uma vez que nós nascemos para o alto, a vivência desses aspectos da vida cristã nos auxilia já a participar antecipadamente dessa glória eterna já nessa terra, da felicidade eterna já neste mundo. E assim nós possamos verdadeiramente já viver uma vida eterna começada nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.